podcast da Alesp hoje com o deputado Luiz Fernando do PT. Obrigada, bem-vindo. É uma honra estar aqui com você. Quero saudar todas e todos que vão nos acompanhar nessa prosa que há de ser muito legal. Começo, então, perguntando sobre, afinal, sai o túnel Santos-Guarujá, o senhor faz parte da subcomissão, o que a gente tem de novidade para os nossos internautas e telespectadores? Olha, é muito importante, é um sonho da Baixada Santista, essa ligação seca entre Santos e Guarujá, num túnel. Isso vem sendo discutido há décadas, né? E nunca saiu do papel. O presidente Lula assume o governo federal e diz: eu quero fazer esse porto, esse túnel. O Tarcísio assume o governo do estado e fala: eu quero fazer esse túnel. Então, assim, o governo federal quer, o governo estadual quer, a população toda quer. E agora nós, aqui na Assembleia Legislativa, criamos uma subcomissão na Comissão de Infraestrutura, por proposta nossa, envolvendo deputados da Baixada Santista, deputados que gostariam de ver essa obra, e eu creio que sairá. Nós teremos agora uma reunião com o secretário Benini e todos os deputados da Baixada Santista, também o Tomé Abduch, que não é da Baixada, mas tem grande interesse nessa obra, e todos os demais deputados que a gente convidou da Comissão de Infraestrutura para sermos o quê? Catalisadores para tentar resolver as arestas, onde está pegando no governo federal, aonde está pegando no governo estadual, aonde está pegando nos municípios, e que nós possamos efetivamente fazer essa relação e sermos facilitadores para que esse túnel saia do papel e seja uma realidade. Dinheiro para fazer tem, vontade política para fazer tem. Agora nós precisamos ajustar todas as partes, todas as diferenças e fazer acontecer, e que seja ligado Santos a Guarujá, não mais pela balsa, mas por um túnel seco, né, que sai do porto ligando de um lado a outro. Existem 2, 3 propostas de locais, e a ideia nossa é que a gente possa fazer acontecer. O Lula quer, o Tarcísio quer, e a Assembleia vai para cima. E a população será completamente beneficiada? Sem dúvida. Toda a Baixada Santista, né? No caso, quando o engenheiro civil fala de uma obra desse porte, fala com um grande sorriso no rosto de uma obra de arte. Sem dúvida. Como seria esse túnel? Como seria essa obra de arte? A ideia é que tem o primeiro projeto, existe um projeto que é o projeto que eu conheço, e a gente vem chamar essa reunião com o Benini, com o secretário de Estado de Parcerias, o Benini, para conhecer, entender o que o governo estadual quer. Na sequência, sentaremos com a autoridade portuária para entender o que eles pensam, e na sequência estamos indo para Brasília. Qual é a ideia? Inicial é sair com um túnel que passa embaixo do canal do porto, ou seja, aquela área onde os navios entram, né? É um canal que liga, que divide Guarujá de Santos, né? Esse túnel passaria por baixo do canal. É uma obra importante, feita a princípio com dinheiro do governo federal, inclusive da autoridade portuária, com recursos do porto, né? Um empréstimo do federal para o estado de São Paulo, ou seja, custeado parte pelo governo federal e parte financiado pelo governo estadual junto ao governo federal, para que acontecesse essa coisa. As relações políticas entre governo federal e governo estadual estão definidas. Agora é a questão de operacionalizar e fazer isso acontecer. Recursos para fazer tem, né? Então é um túnel embaixo do canal ligando Santos ao Guarujá. 3 pistas e mais acostamento de cada lado? Olha, nós vamos conhecer definitivamente a proposta do governo do estado. Parece-nos a priori que existem divergências em relação à proposta da autoridade portuária, e nós vamos ter que chegar num denominador comum entre as duas partes para podermos fazer acontecer. Eu vou poder te dizer certinho as definições depois de conhecer. Então essas são o as projeto. diretrizes de trabalho para 2024. A gente já inicia em 2023 com uma reunião entre o governo do estado de São Paulo e essa subcomissão da Assembleia,
Na sequência, no início de 2024, sentamos com a autoridade portuária e, na sequência, vamos todos os deputados a Brasília para discutir com o governo federal todos os detalhes, inclusive se sentirmos diferenças e dificuldades, para colocar na mesa o que nós, deputados e deputadas, queremos é a realização dessa obra tão almejada pela população da Baixada Santista, mas também pelo presidente Lula e pelo governador Tarcísio. Certamente é uma virada de página e um novo capítulo, né? Sem dúvida nenhuma. Em todo o desenvolvimento da região. Vai mudar a região, essa ligação, porque hoje você tem duas opções. Ou você dá a volta pela estrada e são 40 e poucos quilômetros, ou você tem uma ligação por balsa com todas as complicações, filas e dificuldades. Agora não, em 2 minutos você passa de um lugar para o outro, muda a realidade tanto de Santos como Guarujá. Esse túnel serviria para escoar também mercadorias do porto ou não? Também, né? Até porque tem uma coisa muito interessante, você tem o Porto de Santos, mas parte do Porto de Santos está no Guarujá. Então você leva a mercadoria para lá para ser embarcado por lá, você recepciona a mercadoria de lá e traz para cá. Então isso vai facilitar muito, é uma obra importante, uma obra muito importante. Em quanto tempo? Olha, isso depende muito do prazo método de licitação, construtivo, do método construtivo verba investida e tal. A verba investida é a única coisa que está segurada. Existe recurso para fazer. E o recurso, quem está destinando 100% é o governo federal. Qual montante? Olha, falam algo em torno de 8 milhões. Nós precisamos ver. Eu vou precisar entender o projeto para poder trazer esses detalhes para vocês. Então, por favor, o senhor já está convidado para, quando tiver todos esses detalhes, trazer aqui e contar para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Combinado. Qual o balanço que o senhor faz de 2023 dessa sua vida parlamentar aqui na casa? Olha, 2023 foi um momento novo para nós na Assembleia Legislativa, porque encerra um ciclo. Graças a Deus, encerrou um ciclo do PSDB, na nossa opinião, um partido que foi um desastre para o estado de São Paulo, privatizou tudo, acabou com a educação, acabou com a segurança pública, acabaram com tudo, desindustrializaram São Paulo, não inovou, não cresceu, não produziu absolutamente nada de novo. Por exemplo, nenhum aeroporto novo, nenhuma rodovia nova, absolutamente nada. Duplicou através de concessões e tal, né? Não investiu na segurança pública, né? Foi um momento de fortalecimento do crime em São Paulo, foi criado nesse momento de governo estadual do PSDB, o PCC, o primeiro comando da capital, né? O crime se organizou em São Paulo sobre a égide do PSDB, ou seja, indústrias foram embora por conta da saga arrecadatória que os governadores do PSDB têm. Enfim, foi um momento muito ruim e muda isso. Fernando, mudou para melhor? Eu não entendo dessa forma. Se instalou em São Paulo o bolsonarismo. Tarcísio é um bolsonarista convicto, né, e traz para São Paulo parte da equipe do Bolsonaro e vem aqui com vários discursos. O primeiro discurso, muito complicado para nós e que foi consumado, foi a privatização da Sabesp. Nós tentamos segurar isso de todos os meios, porém o Tarcísio e as deputadas e deputados do Tarcísio, que apoiam o Tarcísio, na minha opinião, cometeram um crime contra o Estado de São Paulo. A Sabesp é uma empresa fantástica. O próprio governador, quando foi anunciar a privatização, a sua intenção de privatização, ele falou que era uma empresa moderna, uma empresa lucrativa, uma empresa eficiente, que tinha os melhores quadros. Então, governador, por que você vai dar isso para um grupo econômico explorar? Né? Mas foi isso que aconteceu. O Tarcísio privatizou a Sabesp, né? Privatizou não, conseguiu autorização da Assembleia para privatizar. Então, assim, a gente fecha o ano com uma perda irreparável. Eu quero dizer que nos 9 anos que eu estive deputado nessa casa... O senhor que está em seu terceiro mandato? Estou no meu terceiro mandato, esse é o primeiro ano do meu terceiro mandato. Foi o pior tema, foi o tema que mais me doeu, né? Foi privatizar a Sabesp. Vai faltar água
nas casas, vai faltar água na indústria, vai faltar água no comércio. E é isso que no mundo aconteceu. Todos os lugares do mundo, e aí eu queria convidar vocês que estão nos acompanhando nesse podcast, deem um Google e verifiquem lugares no mundo onde a água está sendo reestatizada. Vocês vão ver que é no mundo todo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, na França, na Inglaterra. No mundo todo, 36 países estão reestatizando a água. Por quê? Porque não deu certo. Água não é mercadoria para dar para alguém se explorar. Água é saúde pública. Água é vida. Água é essencial à existência nossa. Nenhuma indústria produz um prego sem água. O comércio não abre sem água. Os hospitais, as residências não funcionam sem água. E água não é algo para alguém ter lucro, né? Nós precisamos levar água para onde dá prejuízo. Nós precisamos levar água aonde é difícil a água chegar. Enquanto pública, o foco é o interesse público. É abastecer água, é saúde pública. Tratamento, coleta e tratamento de esgoto é saúde pública. Aí o que fizeram? Deram isso para iniciativa privada explorar. Por que deram? Porque é altamente lucrativo. A Sabesp pública, para você ter uma ideia, com todos os investimentos que a Sabesp realizou no ano passado, e foram bilionários os investimentos, ainda deu um lucro líquido de 3 bilhões e 100 milhões de reais. O que acontece? A iniciativa privada quer esse filão, eu quero explorar isso, eu quero ganhar dinheiro. Porém, não é uma mercadoria, né? É importante estar na mão do Estado, porque o Estado ele vai levar onde precisa, o particular vai levar aonde der lucro, mas já foi. A Sabesp já foi autorizada a ser privatizada e vai ficar muito caro para São Paulo. Para que efetivamente a indústria nossa funcione, o comércio nosso funcione, agora está na mão de um particular, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, aonde foi privatizado não deu certo. O que daria aqui em São Paulo? Deputado Luiz Fernando, comenta-se que a oposição vai esperar a sanção pelo governador Tarcísio de Freitas para então judicializar a questão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E o que é possível com isso? Nós não vamos esperar, nós já judicializamos. Primeiro que, no nosso entendimento, o governador cometeu um erro crasso e a Assembleia Legislativa corroborou. O projeto é inconstitucional. A Constituição Estadual, ela diz o seguinte, a água em São Paulo tem que ser pública. Quem diz isso? A Constituição Estadual. Para você mudar isso, você tem que mudar a Constituição. E o governador, né, sem respeitar sequer a Constituição paulista, e eu entendo, porque o governador não é de São Paulo. Faltou assessoramento? Ele não era, não, faltou entender, faltou ele saber a importância da Sabesp, e faltou, isso era coisa do bolsonarismo, respeitar as instituições. Né? Bolsonarismo nunca respeitou o Supremo, nunca respeitou o Congresso, nunca respeitou a saúde pública, não respeitou nada. Não pode aglomerar, eles aglomeravam. Não tem que usar máscara, eles nunca usaram máscara. Você, para andar de moto, tem que pôr capacete. O Bolsonaro nunca pôs um capacete e botou o Tarcísio atrás sem capacete. Eles nunca respeitaram as instituições, né? Embora se digam patriotas. Patriotas assim, no inferno está cheio, né? Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer? O Tarcísio não respeitou a lei do Estado de São Paulo, que é a lei maior nossa, que é a Constituição Estadual, que define que a exploração da Sabesp tinha que ser pública. E eles fizeram uma lei complementar e não uma PEC, que seria uma proposta de emenda à Constituição. Quando você quer mudar a Constituição, você tem que mandar uma proposta de emenda à Constituição. Quando não é uma questão constitucional, você manda um projeto de lei complementar, que foi o que ele fez. Qual a diferença de um e de outro? O projeto de lei ele é aprovado por maioria simples. Tendo quórum de 48 deputados, se eles tiverem mais votos do que a oposição, passou. A proposta de emenda à Constituição tem que ter maioria qualificada, ou seja, 57 deputados e deputadas. Você tem que ter quórum e tem que ter
uma aprovação deste número de deputados aprovando. E aí seria muito difícil, porque nessa casa tem muita gente que é responsável, né? Muita gente que eu digo que é responsável com a Sabesp, que entendem que ela não pode ser privatizada. E aí o governador sabe que ele teria muita dificuldade. E aí o que fez? Né? Ele simplesmente mandou um projeto de lei complementar, no nosso entender, ferindo a Constituição, e nós já judicializamos. Nós não vamos aguardar ser aprovado ou não. Nós queremos efetivamente, e eu acho que a chance de nós revertermos isso no judiciário é muito grande, porque ele cometeu um erro crasso. Faltou assessoria? Não, eu acho que faltou bom senso, né? Eles pensaram, até porque ele é muito bem assessorado. Eles correram risco, na lógica de que eu vou coordenar o judiciário. A gente pensa que temos um judiciário independente e um judiciário que não vai se levar pelo bolsonarismo como eles pensam que são. Então, a gente crê que vai reverter esse processo. Porém, é uma luta, é uma briga, né? Nós ainda não obtivemos êxito nesse processo, nós já temos ajuizado algumas ações e vamos ajuizar tantas quantas forem necessárias, porque a gente entende que a água não é mercadoria, que o que está em jogo é o nosso desenvolvimento social, desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, né? E que, assim, um erro em estados menores é um erro. Um erro no Estado de São Paulo é uma catástrofe, né? Por conta do nosso tamanho, da nossa riqueza, da nossa pujança, né? E a gente acha que isso vai interferir na indústria, vai interferir no comércio, mas, sobretudo, vai interferir na vida da população de São Paulo. O senhor, como vice-presidente da comissão da Enel, tivemos aí 4 milhões de paulistas e paulistanos sem luz por mais de uma semana, coisa que nunca se viu aqui na maior cidade do país, quando o senhor fala que quando acontece uma coisa aqui se torna uma catástrofe. O senhor acha que essa questão do gerenciamento de crise, dos problemas apontados pela Enel hoje, uma empresa privada dando da energia pública da maior cidade do país, vai servir de alguma forma para nortear as regras e regulamentações da futura privatização da Sabesp? Olha, primeiro eu queria dizer a você que se fossem só 4 milhões, eu estaria muito feliz. Foi o dobro disso. 8 milhões de pessoas sem luz na Grande São Paulo, né? Por muito tempo, não foi só uma semana, foi mais do que uma semana. E, por último, ali mostrou que tem coisas que você não pode privatizar. Água e energia, hoje, nada funciona sem água e energia. Uma indústria não funciona sem água e sem energia. Nenhuma moradia, nenhum hospital, nenhum prédio, serviço público, nada funciona sem água e energia. Os principais responsáveis por esse apagão foi a Assembleia Legislativa de 1998. Aquelas deputadas e deputados que estavam aqui e aprovaram a privatização são os verdadeiros culpados. São os verdadeiros culpados. Por quê? Porque privatizaram algo que não poderia, deveria ter sido privatizado. Primeiro lugar. 25 anos atrás. Segundo lugar, quem fiscaliza isso é uma agência reguladora estadual chamada Arcesp. E aí eu quero falar para você, olha o absurdo, olha o crime. Sabe quantos fiscais para fiscalizar as operadoras privadas de energia elétrica no estado de São Paulo todo São Paulo, não é só na Grande São Paulo, não, 24. Né? Não riam, não, é 24. Isso é crime, é crime. Eu vou dar um exemplo para você. O quanto se perdeu nisso? Culpa de quem? Da Arcesp. Culpa dos prefeitos. Por quê? Não fizeram a poda. Quem poda é a prefeitura. Só a prefeitura pode fazer poda. A empresa não poderia. Mas ninguém fiscalizou. O órgão que recebe para fiscalizar é um órgão estadual onde os diretores recebem salários milionários, que é a Arcesp. Todos os diretores deles, indicação do PSDB, vários, inclusive do governador Dória, né, do governador Rodrigo Garcia e outros de governos anteriores, eles não fiscalizaram. Então, assim, entregam ao particular para explorar e fingem
que fiscalizam. E aí o particular quer ter o quê? O lucro, né? E está nem aí com a população. Isso fizeram com a Enel, isso fizeram agora com a água. Então, assim, voltando à Enel, vai ser terrível o que vai acontecer. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada, porque o contrato dela é até 2028. Até lá, ela está atendendo o contrato. A culpa minha... Ontem eu fiz uma reunião porque eu sou subrelator, sou vice-presidente da CPI, mas eu sou subrelator. Eu sentei ontem com a nossa equipe técnica, sentei com o deputado Marculino, porque nós precisávamos dar as diretrizes do nosso relatório, subrelatório, e eu dizia para mim, primeiro, temos que responsabilizar os deputados que aprovaram essa coisa. Eles são os verdadeiros responsáveis por isso. Segundo, precisamos ir para cima da Arcesp. Por quê? Porque ela deveria fiscalizar, ela deveria propor alteração contratual e não fez absolutamente nada. Terceiro, temos que responsabilizar a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, porque ela que regulamentou, ela que deveria mudar. Se não está atendendo ao interesse público, muda. Todo contrato administrativo é passível de alteração, repactuação, e não fez absolutamente nada. E, por último, a empresa que recebeu de presente um contrato onde ela tem uma tarifa milionária a seu favor, tá? E não tem a necessidade de prestar um bom serviço. O que acontece? Toda a população da Grande São Paulo descontente, a empresa com lucros bilionários e, pasmem, sabe quem é dono da Enel? Você tem ideia, não? É o governo italiano, né? O governo italiano. O que não presta para nós aqui em São Paulo, para o governo italiano presta. Não é uma empresa privada que é dono, é pública. A Enel é pública, só que é do governo italiano. E manda para a Itália lucros bilionários, né? Porque a Arcesp, a Enel... né? E os deputados lá atrás assim quiseram. Por isso é que eu digo, isso vai acontecer com a água. Escrevam, esse programa vai ficar gravado e nós vamos reprisar esse programa. A hora que faltar água na sua casa, a hora que a tarifa ficar impagável, nós vamos mostrar o porquê que nós lutamos tanto para não deixar isso ter acontecido. Deputado, rapidamente eu queria falar dos seus projetos aprovados e sancionados esse ano, que assegurou o direito às mulheres de ter um acompanhamento numa clínica pública ou privada, a questão do programa Saúde da Mulher Paulista, que dá assistência de saúde integral à mulher, e também a questão do Março Roxo em defesa da pessoa com epilepsia. De todos esses, o que o senhor quer dar um? 3 assuntos extremamente importantes, né? Eu quero destacar os 2 primeiros que discutem a mulher. Né? Infelizmente, nós vimos acontecer recentemente no Rio de Janeiro uma mulher sendo abusada quando dopada num procedimento, e uma lei que obriga, né, a autorização para que ela possa ter um acompanhante, para que isso nunca mais aconteça no meio. Não adianta a gente dizer, não, mas olha, agora não vai acontecer mais. Não, tem que ter o acompanhante para não permitir. Né? Ficou claro o que aconteceu e quantas outras vezes mulheres foram abusadas, né, nas clínicas, quando precisaram passar por procedimentos, inseminação. Nós temos um médico muito famoso que trabalhava com inseminação, que foi condenado, enfim. Basta, chega. A mulher não é um objeto, a mulher é um ser humano muito importante, né? Mais importante que nós homens, e ela exige respeito, e essa casa pregou isso ao aprovar essa lei e o governador sancionar. Segundo, a questão do cuidado da saúde da mulher. Né? Isso vem sendo, o Estado vem prevaricando, municípios e Estado prevaricando muito no não proporcionar. Hoje nós temos muitas mulheres morrendo de câncer de mama, né? Por falta de câncer no útero e outros tantos. Nós precisamos avançar. Os 2 projetos pensam nesse sentido. E, por último, né, a questão da epilepsia. A epilepsia, eu coordeno uma frente parlamentar em defesa do direito das pessoas com epilepsia. Eu estive
em Brasília com o ministro Luiz Marinho, juntamente com a Maria Alice, que é presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, discutindo, né? Uma pessoa que tem epilepsia grave, ela está impossibilitada de trabalhar. Imagina uma pessoa trabalhando e que tem crises epiléticas, né? Crises convulsivas. Né? Essa pessoa ela é inválida para muitos serviços e, ao mesmo tempo, ela não é considerada como deficiente e, portanto, não entra na cota de deficientes. Recentemente, a gente teve uma professora demitida aqui em São Paulo, né? Exato. Por ter crises e não ter como justificar e falaram que as faltas eram infindáveis. Exato. E aí, como é que uma pessoa com epilepsia vai dirigir? Né? E aí, ela precisa... Mas só que essa pessoa ela não pode ser tratada como uma pessoa sem importância alguma. Nós precisamos trabalhar o direito dessas pessoas. E a lógica foi... Olha que interessante, a nossa Polícia Militar, que é uma grande corporação, ela não está preparada para enfrentar a epilepsia, a nossa rede de educação não está preparada, então é momento de se parar e pensar na epilepsia, ela está na nossa família, está no meio de nós. Assim como tem os primeiros socorros, a questão da ressuscitação, Exato. do engasgo. Um projeto que o senhor apresentou que vai forte agora para o ano que vem, a questão da água potável em eventos públicos, água potável gratuita. Sem dúvida, nós perdemos uma vida num evento de uma artista internacional que se exibia no Rio de Janeiro, um momento... E aí perdeu uma jovem no show da artista. Exato. E aí o que acontece? As pessoas querem vender água lá dentro, proibiram-se levar água, a água é impagável, e nós apresentamos que nos shows aqui em São Paulo, nos espetáculos aqui, seja distribuído água gratuitamente, seja disponibilizado a todos os espectadores, para que isso nunca mais aconteça. Em São Paulo, nós não podemos perder uma única vida sequer por falta de água. Quais são os seus projetos para 2024? Olha, eu fui convocado pelo presidente Lula, pelo ministro Luiz Marinho, para ser pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Então, assim, eu devo enfrentar uma batalha extremamente importante. São Bernardo vem passando por um grande desmonte da saúde, da moradia, dos programas sociais, altíssimos índices de roubo e violência, né? E nós precisamos um desemprego como nunca antes aconteceu na história. Diante a desindustrialização do ABC. A indústria indo embora do ABC e pessoas despreparadas para efetivamente fazer o diálogo com a indústria. O presidente Lula está muito preocupado, o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, muito preocupado, e me escalaram para fazer essa disputa pelo município. Então, eu devo concentrar, no ano de 2024, meus esforços na cidade de São Bernardo, em busca da gente retomar e devolver São Bernardo ao povo de São Bernardo e retomarmos o progresso da cidade, a felicidade das pessoas e o cuidado das pessoas. A coisa mais importante que existe é o ser humano, né? E hoje o ser humano está fora do projeto de governo do atual prefeito e nós queremos retomar. Então, para 2024, nós estamos nos preparando para fazer essa disputa e, se Deus quiser, né, retomarmos aquela cidade e recolocá-la num lugar que ela nunca deveria ter sido tirada, que era a capital da indústria. Né? É uma cidade rica, muito rica. Eu lembro de quando sobrevoava, porque eu trabalhei 10 anos como repórter aérea, e a gente sobrevoávamos muito ali a região do ABC e os pátios da Volkswagen, de todas as montadoras lá, e quando tinha crise, pátios lotados ou não, os estoques mais baixos, e era um... Hoje você sai da cidade, eu estava hoje numa reunião, eu estava contando às pessoas, né? A minha tristeza. Porque você sai da sua casa e você vai vendo moradores de rua, moradores de rua. São Bernardo é a segunda maior população em condição de rua do estado de São Paulo. Em tamanho é a quarta, perde para Campinas, Guarulhos e Capital. Tá? Vence a quarta, mas em população de rua é a segunda maior. Então, assim, uma cidade tão rica, milionária, com tanto morador de rua, tem alguma coisa errada. E isso me dói o coração e nós precisamos reverter esse quadro e eu vou me dedicar muito em 2024.
Como dividir a casa, que é a Alesp, com uma possível eleição, concorrer à Eu tenho Prefeitura de São Bernardo do Campo? muito importante, né, que nos ajuda a cuidar do Estado. Né? Eu cuido muito da minha base, sempre cuidei muito da minha base. Em 2024, eu já pedi autorização para a minha base. Olha, fui convocado para uma missão muito importante, todos compreenderam, avalizaram e me liberaram para que a gente possa retomar São Bernardo. Mas só tem que continuar vindo aqui à casa. Sem dúvida nenhuma, estaremos trabalhando. Sou presidente de uma das principais comissões aqui, que é a Comissão de Infraestrutura. Participo de uma comissão extremamente importante, como a Comissão de Assuntos Metropolitanos, e tenho uma atuação muito feroz contra as propostas malucas que o governador Tarcísio tem mandado. Agora ele quer tirar bilhões da educação, né? Ele quer tomar medidas que nós somos radicalmente contra e vamos ter que ter uma atuação muito profícua. Então, vou ter que me desdobrar. Vai dar para relaxar, ir para o sítio em Águas da Prata e comer o docinho na estrada? Se Deus quiser, agora esse final de ano, até para retomar as energias, né, junto com a família, e em janeiro voltar de forma pesada, mas assim, descansado, e energizado pelos docinhos que você fala. As doceiras que, inclusive, o senhor indicou, eu fui visitar, são de mão cheia lá na estrada. Muito boa, muito boa. Nessa área turística do estado de São Paulo. É verdade. Deputado, muito obrigada pela sua vinda, pela sua participação aqui no podcast, que venha 2024 e volte sempre aqui. Quero te agradecer a oportunidade e queria saudar a todos os nossos telespectadores, né, desejar um Natal muito abençoado, que Jesus possa fazer parte da tua ceia e que te abençoe muito, você e teus familiares, para que 2024 seja um ano muito abençoado a todos nós. Um grande abraço, um Feliz Natal, boas festas. Muito obrigada, e hoje nós conversamos com o deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT, aqui na Alesp. Até logo mais.